Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 10 de junho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Mas quem ainda está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, faça esse teste de todos os dias, clamar o nome do Senhor antes de qualquer outra coisa, amém? Louvado seja Deus. E depois que clamarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor e queimor do Espírito, podemos abrir sim a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem 1 Reis, capítulo 7, Atos 7, 30 ao 53, Salmos 128 e Provérbios 16, 31 ao 33. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que Deus pode nos falar profundamente a sua palavra, ainda mais com revelação. Por isso que nós precisamos estar completamente esvaziado, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós tivermos lido a palavra, podemos continuar assim, gente, no alimento diário. Quem tem, quem não tem, pode ouvir, que serve para também desfrutar junto conosco. Alimento diário, o volume é o 2, cuja série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. Graças ao nosso Senhor. E o título geral é A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e vocês que estão me ouvindo também podemos cooperar, dizendo sim, amém, a palavra profética que vem da boca de Deus. Louvado seja Deus. E nós estamos, graças a Deus, na quarta semana. Hoje é sábado e o título da semana é A Restauração do Povo de Deus, revelada no livro de Ezequiel. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, hoje a leitura está bem desfrutável, cheia de pepitas, graças ao Senhor, e que possamos juntos ouvir e passar para alguém também as pepitas, amém? Louvado seja Deus. E tem a leitura bíblica, pouquinho também, mas é bom reler. Ler com oração, vou ler novamente, que nós já lemos. É 1 Pedro 5:2, que diz para mim e vocês: ler com oração, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não fique constrangido, mas espontaneamente. Veja que não é nada forçado, como Deus quer, nem por sórdida ganância. Outra coisa interessante, não com ganância, mas de boa vontade. É isso que Deus está falando para cada um de nós. Vamos pastorear o rebanho de Deus espontaneamente, mas com boa vontade, não com ganância. Amém, amados? Amém, amadas? Que o Senhor seja com o nosso espírito. E, graças ao Senhor, o título de hoje é A Restauração Começa quando o povo tem, tem consciência de que há profeta. Nós precisamos não fazer como o povo de Israel. Nós temos sim um profeta no meio de nós. Amém? Louvado seja Deus. E o Senhor fala hoje para mim e vocês que estão me ouvindo. O povo de Israel só reconheceu, ouçam bem, que havia um profeta entre eles quando Jerusalém foi tomada. Tá aí, já disse tudo. Vamos ter esse cuidado, viu, gente? Ezequiel os advertiu por 6 anos. Veja só, Ezequiel advertiu eles por 6 anos, não foi 6 dias. Mas o povo preferiu dar ouvido aos falsos profetas, que falavam o que eles queriam ouvir. Nós sabemos que acontece isso hoje. E muitos de nós só quer que Deus fale o que ele tem que ouvir.
Não é pela vontade de Deus, é pela vontade dele. Isso não funciona, amados irmãos e amadas irmãs. Vamos ouvir o que Deus está falando e dizer sim, amém, a sua palavra. A restauração do povo de Deus começa pela conscientização de que há um profeta verdadeiro. Louvado-se a Deus. E lembrando sempre, né, gente? A religião judaica tinha se tornado o quê? Uma estrutura de poder para os líderes do povo. O sacerdote devorava o quê? As almas, tomava tesouro e coisas preciosas, transgredia a lei, profanavam coisas santas. Não faziam diferença entre o santo e o profano. Os príncipes eram como lobos, ouçam bem, como lobos ganhando lucros desonestos. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Mas lembrando, amados irmãos e amadas irmãs, até hoje o povo de Israel se encontra nessa situação. Mas os remanescentes, graças a Deus, tem um remanescente, serão salvos. Ó Jesus, na volta do Senhor, os remanescentes serão salvos. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai restaurá-lo. Para isso, é necessário, amados irmãos e amadas irmãs, chegar ao fim desta era. E a igreja não foi, ouçam bem, a igreja é responsável por concluir a vontade de Deus nessa era final. Lembre-se bem disso, a responsabilidade que cada um de nós temos para levar esta palavra às pessoas. Essa profecia sobre o povo de Israel também serve, amados irmãos e amadas irmãs, para cada um de nós. Amém? Ó Senhor Jesus. E lembrando, ó Senhor Jesus, eu vou dar um pulozinho aqui mais na frente. Ó Senhor Jesus, que tem muito, na outra página tem uns pepitas bem desfrutáveis. Ouçam bem. O Senhor, ouça bem essa frase, bem desfrutando. O Senhor está eliminando este hábito em nós. Temos ouvido a palavra do profeta como sendo palavra de Deus e a colocamos em prática. Então, nós temos esse hábito hoje, graças a Deus, de ouvir a palavra que vem da boca de Deus pelo profeta e nós praticarmos. Sabemos que não é fácil praticar a palavra de Deus, sabemos disso, porque só pratica pelo Espírito. Muitas vezes nós não estamos no Espírito, né? Mas eu gosto de dizer, há esperança para cada um de nós, se nós abrirmos nosso ser, com certeza Deus vai nos encher. E lembrando, o Senhor consolidou a igreja em Filadélfia. Nossa bênção está em ouvir e praticar a palavra profética. Aqui já disse tudo. Não adianta inventar nada. Só tem bênção quando eu e vocês praticamos a palavra profética. Ó Senhor Jesus, aí ele diz, quando a liderança do povo de Deus gosta da estrutura, do poder, dos privilégios e ganhos ilícitos, insubsistente, ela não se preocupa com as ovelhas. Aí aqui tem um versículo que você já ouviu já. Olha o que Ezequiel 34 diz, né? Ele diz assim, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura? Vestíveis de lã? Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornam pastor para todas as feras do campo. Ó Senhor Jesus, por isso, amados irmãos e amadas irmãs, temos que ser simples. Vamos pastorear as ovelhas de Deus. Quando eu e vocês estamos pastoreando as ovelhas, pastorear não significa dar ordem. É ajudá-las, cuidá-las. Lembre-se bem disso. E lembrando, quando eu e vocês estamos cuidando das ovelhas, que é os nossos irmãos ou irmãs, com certeza estamos fazendo a vontade de Deus. Louva-se a Deus. Olha o que ele diz, outro ponto interessantíssimo. Por um lado, precisamos preparar a estrutura da igreja, o serviço de cuidado das pessoas. Mas, por outro, não permitimos que essa estrutura faça de nós amantes de privilégio,
a ponto de nos esquecermos das ovelhas. Estamos aqui, amados irmãos e amadas irmãs, ouçam bem, para tirá-las das ruas e cuidar delas. A estrutura de serviços na igreja, graças a Deus, visa o quê? Cuidar de pessoas. Então, amados irmãos, o que é que nós estamos esperando? Vamos para as ruas e trazer as pessoas para a hospedaria, que é a igreja, e cuidar delas. Nossa esperança não é almejar privilégio. Ouçam bem, não precisamos de privilégio, nem a glória de homens, não precisamos, mas a glória vindoura que há de ser revelada. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, pastoreemos o rebanho de Deus como modelos dele com boa vontade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos ser esses modelos. Claro, digo também, não é fácil, mas é possível. Eu e você já temos o Espírito que está dentro de nós. Estamos no nosso Espírito, que Deus nos faz modelo. Eu vou dizer aqui meu pontinho, que pode ajudar também. Ouçam bem. Amados, não vamos fazer como o povo de Israel, que não reconheceu que havia entre eles um profeta. Não, amados. Mas sabemos que entre nós há um profeta, que Deus tem usado com bastante abundância na sua palavra. Pois hoje nós precisamos valorizar o que Deus tem falado pelos profetas. Não vamos duvidar, mas vamos praticar a palavra. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações. Que, lembrando, pondere um pouco sobre essas poucas palavras. Deus pode, com certeza, ganhar mais e mais ao teu coração. Amém? Louvado seja Deus. E fique com o Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, nem que seja um versículo, a leitura está muito boa. Menos um versículo, passe uns para os outros. Pastorei com um versículo, encorajando através desse versículo. Amém? E dessa pequenina frase. Louvado seja Deus. Sim,